Aqui é a professora Rosiane, professora do ensino religioso, e nós vamos começar a nossa aula desta semana. Bom, a aula desta semana, nós vamos fazer a nossa acolhida primeiro, e a nossa acolhida, ela vem com o tema a fé. Vamos lá? A fé é que provoca o crescimento da virtude e da esperança. A esperança é que provoca o crescimento da caridade. Por essa razão é que sem fé tudo fica mais difícil. A fé é sempre o ponto de partida para tudo e principalmente para o bem que se quer fazer. A partir do momento que a fé se manifesta na pessoa, ela começa um caminho completamente novo, cheio de surpresas. É certo que não irá faltar dificuldades, já que a relação entre a pessoa e Deus estabelece um dinamismo de um contínuo conhecimento, de uma contínua descoberta, de um constante confiar e abandonar-se. Quer dizer, é um contínuo sair de si mesmo para ir ao encontro do outro e do que há de mais sagrado, o próprio Deus. Assim, a fé é uma aventura compartilhada na qual Deus age conjuntamente conosco. Mas, para nutrir e reforçar a fé, é necessário manter o coração totalmente confiante e à disposição de Deus. É estar aberto a um tipo de amor que não é somente vertical, mas horizontal, para ser capaz de abraçar toda a humanidade como fez Jesus. Pense, você tem fé? Como você vive a fé? Jesus disse que nem tudo é possível ser compreendido agora, mas em Deus tudo é manifestado. Disse Jesus: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreendê-las agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. João, capítulo 16, versículo do 12 ao 13. Agora nós vamos fazer a nossa oração, entregando a nossa família a Deus, pedindo que Deus abençoe a nossa casa, os nossos pais, que proteja o Brasil dessa pandemia, que abençoe as pessoas de nossa família, que cuide de todo mundo, né? Que nos proteja dessa pandemia. Aqui estou, Senhor, cheio de esperança. Sinto em meu corpo, em meu íntimo, as forças da vida que me impulsiona para o crescimento e para a plenitude da vida. Somente tu podes me conceder a graça da fé e alimentar em mim a esperança da salvação. Amém. Bom, pessoal, terceiro ano, vamos lá. A nossa aula, ela vai começar, tem o tema de hoje, as organizações religiosas, tá? Olha essa imagem aqui lá. Vários líderes religiosos juntos, na paz, em paz. Vários representantes das religiões, das organizações religiosas juntos. Então nós vamos falar sobre as organizações religiosas. É muito difícil imaginar uma sociedade humana sem organização. Nós nascemos, vivemos e morremos dentro delas. Do mais simples ao mais complexo, constituído por bens materiais ou culturais, todo processo produtivo é realizado por meio de alguma organização. O mesmo se dá em qualquer organização humana. A organização é algo
instituído ligado à ideia de arranjo do comportamento das pessoas. Só mesmo organizando pessoas, definindo normas, estabelecendo rotinas, consolidando convenções, constituindo fórum, é que a humanidade ela foi criando suas organizações. Nesta unidade, nós vamos analisar a compreensão que se tem da organização religiosa e constatar o seu significado para a vida das pessoas. Organizações reguladas por normas são indispensáveis à convivência social e à colaboração em qualquer atividade, desde um trabalho escolar em grupo até uma obra complexa. Bom, quando nós falamos em organizações religiosas, nós vamos falar como as religiões se organizam. Então, em toda a sociedade, ela precisa de organizações. Por exemplo, aqui está um exemplo bem claro, quando nós vamos fazer um trabalho em grupo. Eu divido a sala, grupo de 5. Sempre no grupo vai ter uma pessoa que vai liderar, que vai organizar o grupo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, para que o trabalho saia correto, é preciso ter organização. E assim também é nas religiões. Bom, as organizações religiosas apresentam-se como sistemas institucionais que buscam manter um grupo de pessoas unidos em torno da prática de fé comum e orientações que regulam a vida da comunidade, não somente no sentido religioso, apesar de ser o seu foco principal. Bom, as práticas e crenças comuns aproximam as pessoas em torno de um mesmo objetivo, estabelecendo um sistema mútuo de proteção e aproximação. Essa prática de fé são conhecidas e vivenciadas pelos seus participantes, tá? Então, o grupo, as pessoas, elas se reúnem e aí o sistema, ele busca manter as organizações, ele busca manter a prática de fé, as pessoas que praticam a mesma fé junto, não só na parte religiosa, mas nas outras partes também. Esse sistema ele organiza a vida desse grupo que professa a mesma fé. Então, qual é o objetivo principal da organização religiosa? O objetivo principal de uma organização religiosa é preservar as orientações contidas nos textos sagrados daquela religião, as quais devem guiar o bem viver e seus seguidores. Ou seja, repassar as práticas e transmitir para as gerações futuras a economia, a construção e a manutenção do patrimônio financeiro das organizações religiosas, garantindo por meio de uma ordem pré-estabelecida o cumprimento das suas finalidades. Bom, os modos de organizações das religiões, elas variam muito, tá? Algumas são organizadas em fortes hierarquias com um controle centralizador. Outras, elas são menos organizadas. E ainda há aquelas sem nenhuma organização sistematizada, sem grandes estruturas. Ou seja, existe organizações religiosas que ela é bem organizada, existe uma hierarquia, igual a religião católica tem o líder superior é o Papa, aí vem os bispos, arcebispos, assim, essa é a hierarquia. Bom, e outras têm um pouco controle e outras não têm nenhuma organização. Bom, para uma organização hierárquica se constituir, faz-se necessário um grande número de especialistas religiosos, conforme a configuração das tradições religiosas. Como, por exemplo, os sacerdotes, os feiticeiros, os xamãs, pai de santo, pajé, gurus, irmãos, rabis, freiras, monges, papas, entre outros que são os líderes religiosos. Conforme a tradição religiosa, a lista é maior ou menor. Toda organização religiosa possui a sua estrutura hierárquica, tá? Essas organizações, elas são bem orientadas por um grupo de doutrinas e conhecimentos que surgem na prática dos rituais e comportamentais vividas coletivamente nas comunidades, ou ainda pessoalmente no seu dia a dia. Em suas particularidades, as tradições religiosas, elas têm características próprias e, assim sendo, cada uma possui
É um olhar próprio de compreensão e de busca do sagrado. Cada religião tem a sua maneira de buscar o sagrado. Há em todas as organizações religiosas uma peculiaridade ímpar que se fundamenta na relação com o transcendente, com o imanente, e que forma o conjunto de palavras e ações que exprime e sustenta a sua prática religiosa. É comum, na maioria das tradições religiosas, oferecer a seus participantes a esperança de vida após a morte, o consolo e explicações para os problemas do cotidiano, para as dores do dia a dia, além de proteção e orientação para as diversas situações que afligem os seus seguidores. Os líderes ou os membros, eles procuram educar as pessoas para uma vida baseada em determinados princípios espirituais, proporcionando, com isso, melhores condições de vida física, espiritual e social. Os papéis e funções nas organizações religiosas, tá? As religiões no mundo se estruturam organizando o espaço físico, delimitando a geografia com as suas mesquitas, templos, igrejas, terreiros, etc. E organizando o espaço humano também, atribuindo papéis de acordo com a função que cada um tenha no interior da sua tradição. Alguns exemplos de organizações religiosas. Vamos começar pelo hinduísmo. O hinduísmo é um conjunto de religião que surgiu na Índia e que não possui estrutura rígida, tá? De controle e de autoridade. Porém, são os gurus, tá? Mestres, os que orientam os adeptos rumo ao seu próprio crescimento espiritual. Então, o guru é o líder religioso. Em alguns templos hinduístas, é o sacerdote, o Brahmane, quem cuida do templo. Ele é o único que pode entrar no santuário e fazer as oferendas do devoto. Então, os gurus eles orientam os adeptos rumo à espiritualidade. Já o Brahmane é a pessoa que cuida do templo. No budismo, outra religião nascida na Índia, também se estrutura conforme a região que é instalada. O budismo tibetano, por exemplo, ele possui um líder espiritual conhecido mundialmente como Dalai Lama. O budismo também ele possui muitos monges e monjas que dedicam sua vida aos estudos e às práticas do budismo. A religião judaica ela se organiza em torno da sinagoga e faz seus rituais em coletividades ali. O rabino ele recebe um salário para trabalhar na sinagoga. Ele é o líder, tá? E é também o responsável pelo ensinamento religioso. Já o chantre, que é o líder dos serviços, e o zelador também, ele recebe o salário, tá? É o zelador. O cristianismo, ele possui uma estrutura hierárquica que varia conforme o segmento, tá? No catolicismo romano, por exemplo, o Papa, quem responde como líder da igreja. Abaixo dele estão o arcebispo, bispo, padre, etc. Já na igreja ortodoxa, ela não segue as ordens do Papa. E os padres dessa igreja podem se casar, mas não devem contrair matrimônio depois da ordenação. E usam barba. Os bispos são os celibatários, tá? Nas igrejas evangélicas também elas se organizam de modo a não seguir o Papa e as pessoas que conduzem o trabalho nas igrejas. E são conhecidos como pastores. Então, o líder religioso da igreja evangélica é o pastor. No islamismo, há um dirigente que é responsável pela condução das preces públicas. Ele é denominado imã. Os que estudam a religião, teólogos, eruditos, são conhecidos como ulemãs, tá? Já no culto afrodescendente, existem os babalorixás, quando eles são homens, e as ialorixás, quando são mulheres, que são responsáveis pelo terreiro e pelas obrigações, tá? São ele o pai de santo e a mãe de santo, ok? Como você viu, cada religião ela se organiza de maneira bastante especial, peculiar, e divide funções e papéis entre as pessoas que fazem parte da estrutura da sua organização.
Tudo isso pode demonstrar a capacidade das pessoas de se organizarem em prol de um objetivo comum, que no caso das tradições religiosas é um fim baseado na absorção de uma sensação de